da Virgínia. É da Virgínia. Porque hoje a Virgínia, né, que grava os stories dela 24 horas, falou, né, mostrou ali pros seus seguidores o primeiro dia de aula de futebol da Maria Alice, que é a filha dela mais velha. E aí, muita gente começou a criticar, falando que, deixa a menina fazer o que quer, é coisa masculina e tudo mais. E eu, gente, eu acho isso tão antiquadro, porque eu falo, meu Deus, deixa a menina fazer o que ela quer. É uma criança, ela tem 4 anos, gente. Eu acho que é 4 anos, se eu não me engano, porque a outra tem 2. Eu acho que ou é 3 ou é 4 anos que a Maria Alice tem. Mas é tão chato isso, não é, Andréia? Ficar criticando ainda mais uma criança. Eu acho que, assim, as pessoas, elas têm que acompanhar. Nós estamos em 2025, né? Nós não estamos mais em 1950. Se for levar a pé da letra, as mulheres não podiam nem se divorciar. Porque em outra época, a mulher que se divorciava, ela não era da sociedade, ela era risco para a sociedade, inclusive ela é intitulada com nomes vulgares, chulos. E qual o problema a menina jogar futebol? Eu acho que se hoje em dia você não acompanha o dia de hoje, você não está pronto para o mundo. Então você tem que ver na sua casinha, naquele seu lugar, e tá difícil, porque ou você acompanha e segue, ou você para. Então, acho que intitular, porque ela deixa a menina... Se a menina quer jogar, qual o problema? Sim. Qual o problema dela jogar futebol? Qual o problema até de um menino brincar de boneca, brincar de casinha? Eu falo assim que a gente tem que acompanhar. Eu tenho um filho de 27 anos. E olha, aqui já... E é muito diferente da minha criação. E eu tive que acompanhar. O meu filho, por exemplo, gosta de rave. Não me peço, 27 anos é maior. E você vai pra rave com ele, não vai? Ainda não fui. Pô, eu pensei que ele já tinha te levado. Não, ainda não fui. A vez que era pra eu ir não deu certo. Acabei não indo, mas eu vou de boa. Sim. Então, assim, as pessoas falam, rave só eu, Andréia, na minha mente, a rave só tem droga, só tem coisa não sei o quê. E aí, quando meu filho era pequeno, eu fui criada com a minha mãe, falava assim, eu saía, minha mãe falava assim, não bebe, cuidado que vão colocar no seu copo, não deixa o seu copo sozinho. Então eu criei meu filho praticamente assim, porque a gente traz traumas. E aí eu falei pra ele, eu falava pra ele, cuidado, não deixa copo, cuidado pra não te envelhecer, cuidado com drogas. Aí ele chega pra mim e fala, mãe, até hoje eu tô procurando esse copo com droga, tá difícil, viu, mãe? Não tem, não. Aí eu dou risada, porque na verdade ele fala, é que hoje é tudo diferente. Então, assim, se a gente não acompanhar, a gente tem que aceitar. Independente da opção sexual, as pessoas confundem porque a pessoa... porque o menino só pode vestir azul, a menina só pode vestir rosa. Gente, hoje o mundo tá diferente. A opção sexual não tá no que ela trabalha. Inclusive eu que venho da construção civil, eu já sofri muito preconceito, muita discriminação, porque eu chegava nos prédios e o zelador não deixava eu subir. Inclusive, eu tenho um cliente que ele fala, se você chegar aqui, você não vai entrar, porque isso não é serviço para mulher. Eu falo, meu senhor, na era que nós estamos vivendo, e é verdade, e essa vez eu não pude fazer o serviço, eu tive que levar a minha equipe, nem fui, porque ele falou, você pode vir para passear, conversar comigo, se for para subir lá na caixa d'água, que eu subo lá nas alturas, né? Hoje não tanto, porque eu me afastei um pouco mais da empresa, passei para o meu filho, mas quando dá eu acompanho. Mas eu sofro isso. Por quê? Porque acha que mexer com cimento, areia, argamassa, subir na altura é coisa de homem. Não, as mulheres estão aí para tomar frente. As mulheres, tudo bem, é igual, você paga um preço? Paga um preço. Mas é aquele tal negócio, a gente a opção sexual não está no que você está fazendo. Né? Não, e outra coisa, é melhor a criança estar no futebol, um esporte, do que estar num celular. Muito bem, entendeu? Muito mais. Então, é melhor mesmo. E eu gosto da Virgínia porque nessa questão, tanto ela quanto o Zé Felipe já vieram falando que vai deixar o serviço fazer o que eles quiserem, sabe? E eu acho isso muito importante, essa bandeira. Errado, então... eles não estão, sabe, Má? Porque eu criei o meu filho, eu falava assim pra ele, a sua cabeça é a sua sentença. Ele tem o livre-arbítrio dele. E até hoje eu falo pra ele, você tem o seu livre-arbítrio, as escolhas são suas, quem vai responder é você. Então, eu nunca proibi meu filho. Até minha mãe comentou esses dias, ela falou assim, o Isaac, ele foi criado livre. E o meu filho era assim, quando ele era pequeno, no armário, eu deixei uma parte do armário com as coisas dele, com as bolachas, com os negócios. Ele falava assim, se te fome tá ali, pega e se vira. Meu filho hoje sabe cozinhar, lavar, passar, já morou sozinho, já faz as coisas sozinho. Por que eu fiz isso? Porque na minha falta ele sabia se virar. Sim. E, come à vontade, come o que quer. Depende da criança, depende da criação, depende de como você induz. Porque eu falava pra ele, você vai comer, só que uma coisa, vai ter hora de almoço, e tinha meio-dia hora de almoço, 3 horas café da tarde, e ele não comia, e ele comia, sentava, ele comia de tudo.
Aquela criança que eu não precisava forçar ele para comer. Total. Então, acho que assim, acho que quando a gente deixa os nossos filhos com a liberdade, tem que tomar cuidado com liberdade e libertinagem. Mas quando a gente dá a liberdade para os nossos filhos, sabendo até onde vai os nossos direitos, né, de controlar, você tem um filho, entre aspas, menos revoltado, menos rebelde, Sim. mais livre para fazer as coisas, com mais opção de escolha. Sim. A gente já vai comentar sobre Power, mas a última notícia é que Lady Gaga já está em solos brasileiro, né? O Rudy vai colocar aí a foto da Gaga, porém ela chegou no Copacabana, mas não deu tchauzinho pros fãs. Os fãs estavam lá esperando pelo menos um tchauzinho da cantora, mas só os dançarinos dela apareceu por lá, cumprimentou geral, mas a Gaga chegou tudo no carro ali escuro. Você vai assistir o show, Andréia? Tá, eu gostaria de ir, né? Mas como eu não vou... Ó, eu fiquei sabendo que a Andréia gosta de Lady Gaga. Ah, gente, eu gosto. Me desculpe a ignorância, né? Eu até comentei com a Má, mas eu falei, né? Que eu vejo a Lady Gaga meio que a Pablo Vittar, assim, né? A nossa Pablo Vittar, né? Nós temos uma Lady Gaga que é a Pablo, né? Então, eu acho que... Eu só conheço uma música dela. Canta. Mas, não. Melhor não. Eu só sei que faz o... É a única coisa que eu sei. Adoro! Gente, essas foram as notícias aí do dia pra gente repercutir aqui. Agora a gente vai comentar aí o nosso assunto do dia principal aqui no Super Life Cast, que é Power Couple. E você viu que eu coloquei lá uma maldição. Porque quem participa do Power Couple depois separa. Na realidade, será que separa depois que participa do Power? Eles montam o casal pra entrar no Power? Não, você que tem que me responder. Você que conviveu. Você que conviveu. Você acha que na sua edição, porque, ó, uma pessoa passou aqui, um casal, na verdade, passou aqui no Super Life e falou que tinha gente que montou casal pra entrar. Lógico que tem. Lógico que tem. Óbvio. Mas e como sustenta ali o jogo? Não sustenta. Não, sustenta, porque é combinado, né? Combinado só quero. Então, é mais fácil, porque você não tem um relacionamento de marido e mulher, né? Você tem uma amizade, dorme no quarto, conversa sobre o jogo, fica mais ali focado no jogo e dá certo. Ó, é verdade, eu sei que pra quem assiste ao vivo, chega uma hora que o nosso sinal 24 horas cai, que é às 12 horas, à meia-noite, o sinal corta pra gente. Na verdade, o Power Couple é o seguinte, não é que o sinal corta, é que realmente quando é meia-noite, a gente não tem noção de horário, né? Então eu devo acreditar que deve ser meia-noite. Desliga tudo realmente, a gente entrega os microfones e a gente é trancado dentro dos quartos. Mas aí falaram que é aí que o pau começa. O pau começa dentro dos quartos com os casais. Inclusive, acho que eu já comentei isso até no podcast. Mas e quem dorme na sala? Então, no começo, eu era amicíssima do casal que ganhou, que eu não vou falar nomes, que eu não quero falar nomes, né? Por questão de ética. É verdade, por questão de desacordo aí, né? Porque... Depois de tudo que aconteceu, eu, entre aspas, sou meio. Não precisa nem falar nome, se você for um casal que ganhou. Pois é, eu sou proibida, eu sou meio que proibida de falar nomes. Sim, pra não citar nomes, não tem problema. A gente era amigo, tem fotos minha abraçada com a campeã. Abraçada, beijando. A gente era amigos nas 2 primeiras semanas. O caldo começa a entortar quando eu volto da DR. Porque, na verdade, eles achavam que a gente ia excluir. Então, as pessoas... no meu ver, hoje, pensando, analisando friamente, acho que se senti um pouco ameaçado, tipo... Ainda mais que o Naim chega brincando. Sim. Teve 82% de votos e todo mundo acha que o Naim viu em algum lugar. Ele não viu em lugar nenhum, ele só brincou. Tivemos 82%, só que era 28% ao contrário, né? Das reações, das intenções de voto. Então, e o pessoal falou, será que ele viu? Será que não sei o quê? Ele chutou e caiu, enfim. Mas, na sala, então, aonde acontecia as coisas, a gente estava desmicrofonado. Então, muita coisa acontecia na sala com a gente desmicrofonado. Porque eles ficavam na barraca, depois eles foram pra sala e eu fiquei na sala. Eu só não dormi na barraca, mas eu fui pra sala, passei por alguns quartos e na sala eu fiquei 7 dias com o casal. Então, o negócio começou a desentortar porque a gente começou a se aproximar e hoje eu tava até vendo, esse dia eu tava vendo até um vídeo onde o rapaz que ganha, ele fala pro Naim, mas eu achei que você ia fazer não sei o que por mim. Ele questiona, ele queria assim, que a gente ficasse ao lado deles, mas eles não apoiavam a gente. Teve uma dinâmica que eles não escolheram a gente, eu também não escolhi eles, que era uma opção. E aí depois ele veio tirar satisfação comigo. Por que você não... Achava que era uma aliança. Ele queria que nós fizéssemos uma aliança com eles, mas eles não faziam aliança com a gente. Aí eu peguei e falei assim, por que não? Porque você não deu pra mim, não votou em mim, não me escolheu, por que eu não escolhi você?
que eu tenho, o que você tem que eu não tenho? Não foi recíproco ali a Exato. dinâmica. E eu falei bem isso, o que você tem que eu não tenho? Eu falei, então tá tudo bem, não é por isso que eu vou gostar nem mais nem menos de você, tá tudo certo. Era, beleza. E aí começaram a mostrar Agora um outro uma pergunta lado. polêmica. Eu quero que até que o Rude preste atenção neste momento. Uma pergunta polêmica. Você de fato sentiu vontade de dar uma panelada nela? Oh, lógico. Você acha que se eu não tivesse um contrato, se eu não fosse sair daí respondendo um processo? Porque você responde um processo, embora na vida de realities, quando você sai do reality, você arruma um laudo psiquiátrico que você não está nas suas condições normais, e tá tudo bem, mas até aí, até provar que focinho de porco não é tomada, os processos rolam. Tem processos de pessoas de lá do meu power que estão rolando até hoje. Então, não posso falar nomes, mas tem processo de pessoas lá. Tem participantes que processam outros participantes e tá rolando até hoje aí. Então, para não ter processo, por isso que eu não falo nome, não tô falando nome, não tô falando nada. Foi uma coisa que aconteceu, eu vivenciei, mas não falo nomes. Tentei sim fazer bandeira branca, tentei. Apaguei a mensagem esses dias, porque há muito tempo no meu celular, não vou usar para nada. Mandei uma mensagem entre aspas, de desculpas e tal, e a pessoa simplesmente falou assim: eu não quero contato com você. E teve uma vez que eu estava indo para um evento, uma coisa. Sim. E a pessoa ficou sabendo que era eu que ia. E ela falou que se eu era ela, ou era eu. A produção me ligou e falou: olha, vamos marcar um outro dia, porque a fulana não quer se contracenar com você, não quer estar com você no palco. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Então, pra mim, aquele dia morreu. Hoje, quem não faz questão sou eu. Se tiver, eu que saio. Gente, nem entro. Agora é assim, já quer... nem imaginar quem é. De guerra. Consegue. Consegue. Como não, Má? Como não? Quem que é a única... Eram 12 casais. Também. Essa também. Essa aí, vixi. Abafa, porque eu quero receber todo mundo aqui também, que eu quero fofocar muito. Mas hoje à noite, por isso que eu coloquei a maldição, porque tem às vezes gente que entra e se separa, então fica muito questionado de tipo assim, eu vou pro Power Couple, mas depois eu vou perder meu marido. O meu Power Couple, pelo amor de Deus, né? Além de 5, foram 13. 5 se separaram, 2 faleceram. Gente, olha, literalmente a maldição. Eles faleceram, Mas eu acho que assim, é muito... Quantos se separaram, você falou aí mesmo? 5? 5. Gente, de 13 casais, 2 faleceram, de mais que a metade. E 5 se separaram? 5 se separaram. 5 separaram. Gente... Não, dos 5, 2 faleceram. Tá. Não, 5 separou e desses 5, 2 faleceram. Tá. Ficaram só 8. Que inclusive, 4 deles estavam aí no programa do Tom, né? Do Tom Cavalcante aí, que eu fiquei sabendo. É bafônico. Hoje vai estrear, mas eu gosto do Power. Eu gosto do Power porque por conta das provas. Mas olha, deixa eu falar, eu sou apaixonada pelo Power Cup. É um reality que eu não conhecia. Quando eu pude vivenciar, eu passei a gostar muito. Porque as provas são surreais e as provas são as provas mais seguras. Eu que trabalho com técnico, eu que trabalho com segurança do trabalho, teve uma prova que... Todas as provas, inclusive toda a prova de altura eu amo. Eu me jogava nas provas de altura. E de bicho? Ai, não, de bicho não. De bicho. Você teve alguma? Nossa, tive prova de bicho. E das alturas eu ganhei as 2. Inclusive, eu era louca pra cair de lá, porque eu tava de segurança, tava com negócio. Mas o que? Eu queria fazer a prova, né? Inclusive, tem uma que é do carrinho de mão, eu fiz em 15 segundos. Eu fui a primeira a chegar. Eu até vi que achei que tava alguma coisa errada, e os homens lá tudo devagarzinho, com medo. Gente, a coisa mais segura. Gente, é engenheiro, é técnico de segurança do trabalho. Toda prova, eles fazem antes de colocar. Toda prova tem que ser... Mas é muito difícil? Não, depende. É porque, na realidade, você fica... Assim, você tem a ânsia de ganhar. Quem tem medo de altura, você acaba tendo um bloqueio por conta do medo. Então, são vários bloqueios, são várias coisas. Então, aposta. Então, é um mix de muitas coisas. Mas são provas maravilhosas. Que se não tivesse todo esse mix de exatamente isso, é onde você se sai bem quando você consegue entender a prova, quando você consegue não se preocupar com a aposta, quando você consegue se jogar na prova e fazer a prova sem se preocupar em cair, sem se preocupar em machucar. Inclusive, teve uma prova, que é a prova que a gente vira de cabeça para baixo, pega a bolinha dentro da água, eu saio desmaiada da prova. Nossa. Porque eu tenho a fobia de água.
Eu tenho a fobia de água. Mas eu não desisti. Falei, morrer eu não vou, porque eles têm tempo certo, então Sim. é tudo cronometrado. Eu tenho essa consciência, né? O que os participantes às vezes não têm a consciência. Mas você foi ali pra superar também, você Sim, se superou, né? eu acho que pra mim foi uma superação, porque eu tenho pavor de água. E eu passava a engolir a água, entrava pelo ouvido, entrava, engolia a água, eu tentava jogar bolinha, já não conseguia mais, não tinha mais nem força pra jogar as bolinhas, inclusive. Aí, só que eu concluí a prova, não desisti. Falei, desmaio, sabe, desmaiado, morro, mas não desisto. É isso. E esse ano, uma das novidades, aumentou os casais, agora são 14 casais, e também a apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brits. Será que vai ser diferente um casal apresentando? Eu só tenho uma questão. Eu acho que esse power não vai ser aquele power que tá todo mundo esperando. Não vai ter power babazeiro. Não vai ter power babazeiro. Olha, sabia que eu tenho essa opinião também? Vai ser um power mais paz e amor. competitivo. Sim. Vai ter aquela discussão? Vai. Mas não vai ter mais aquela coisa. Vai ser... Só espero que não seja um troca de esposa, né? Nossa!